Olha, quando é, dezena, centena, eu estou sentindo tranquilo. Aí, quando chega a Milhar. milhar, aí E eu tem já... o último, né, que é misturado, né? Unidade, dezena, centena, milhar. Isso. Aí, quando chega o milhar, aí eu dou uma travada. Aí eu paro para entender o número. Entende? Bem assim, para eu trabalhar na minha mente, quando é 1.000, 10.000 ou 20.000, aí eu tenho que ler o número. Eu Você tenho que sabe por que pronunciar. isso acontece? Ah, Porque você lê com a voz mental, né? Assim como quase todas as pessoas foram alfabetizadas, né? E aí você aprendeu as letras, depois B com A, Bá, B com Ebé, B com Ibi, né? Aí depois Bá com Lá, Bala, né? Tem até uns vídeos interessantes no Instagram que a pessoa diz assim, a professora, só letra aqui, né? A, C com A, K, Ba, K, abacaxi. Que desenho é esse? É um melão. Que ela bota o desenho e bota para lá para ajudar, né? Só que aí o negócio é complicado. É claro que é uma brincadeira, é uma piada, mas é baseado em fatos reais, né? Hoje, né, um especialista, né, um neurocientista participando de um congresso, estava assistindo essa matéria, esse artigo, ele dizendo que perguntou num auditório com 6.000 pessoas, né, universitários, né, quem aqui já usou inteligência artificial? Quase todo mundo levantou a mão. Quem aqui faz raiz quadrada na mão? Só 4 levantaram a mão. Aí ele falou assim, daqui a 10 anos eu estarei aqui nesse congresso, que ele acontece de 4 em 4 anos, e eu vou perguntar quem sabe multiplicar na mão. E ninguém vai levantar a mão. E eu não vou muito longe, não. Eu já conheço vários jovens que não sabem tabuada. é. Tá? Então, o que acontece? O vocabulário está sendo diminuído, né? E a voz mental ainda mais intensificada. Então, esse exercício ele vai treinar o quê? Justamente a eliminação da voz mental, você vai ficar com uma percepção mais sofisticada e você vai ganhar destreza numa parte do cérebro responsável pela comunicação. Então, você vai ter um desenvolvimento da leitura fotográfica. Então, coisa que a gente já está perdendo com as telas, né, com o digital. Habilidades cerebrais que há 10 anos atrás já eram bem desenvolvidas. Mas, infelizmente, a alfabetização para na subvocalização e só depois, com a leitura dinâmica, já na sua idade, você vai aprender que não precisa mais dela. Né? Aí quando é só dezena e centena, eu já estou conseguindo só bater o olho e ver. Isso, aí é claro, aí você vai, repete, 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 vai chegar uma hora que você não vai mais falar o número. Por que que não vai? Porque tem um metrônomo. Então, cada toque é uma linha, certo? Certo. Se eu for falar o número na cabeça, não dá tempo. Aí tem hora que eu vou olhar e tento ir, aí eu Isso. embanando tudo. Aí Aí você eu vai volto. ajustar a velocidade, vai ajustar, e depois ela vai aumentando aos pouquinhos, não é isso? Isso. Aí quando está misturado, aí fica dá aquela sensação assim, mais talento, porque às vezes pega uma linha que tem uma dezena e uma centena. Aí eu consigo fazer ela rápido antes do tempo do metrônomo. Uma outra impressão. Perfeito, pode falar. Aí quando pega uma que tenha milhar, aí eu travo. Aí o A outra tempo impressão que tem é que você está lendo um tabuleiro de xadrez, é de dama, né? isso, fica quadriculado ali, aqui, Dá a impressão que está fazendo uma leitura quadriculada. Então, melhora, além da leitura fotográfica, né, a sua visão espacial. Ok? Então, é uma correção, né? Enquanto ainda há tempo, porque com a leitura das telas, por isso que nós criamos o aplicativo. Você está treinando no aplicativo também? tô. Tá, Não é então, com tamanha frequência,
Mas eu tô. É importante estar treinando no papel e no aplicativo. Sim. No papel, porque ainda estamos no papel. Os concursos ainda estão sendo feitos no papel. Mas já tem concurso que é feito na tela. Já tem concurso na tela? Na tela, tá? Por exemplo, Finlândia, Suécia, Japão, não tem mais livro de papel. Olha só, essa eu não sabia. Eu vi Interessante. um vídeo de alunos, pais, levando os filhos no museu para conhecerem o livro de papel. E eles impressionados, né? Eu vi também uma professora na Suíça levando os livros de papel para os alunos conhecerem. E os alunos achando legal, nossa, que legal, né? Sim. Porque não está Interessante. entrando no digital. Só que se a gente entrar no digital sem essas capacidades, leitura em bloco, né? Visualização integral, ritmização, você, ao invés de ganhar capacidades, você vai perder capacidades. Tá? Sim. Então, esse exercício ele é extremamente importante, palavras e números. Ok? Ok. Como é que outros testes nós já fizemos até agora? Fizemos 2. 2. No primeiro teste, quanto deu? Primeiro teste, deixa eu ver onde. Eu não estou com a folha onde eu anotei aqui, ele aqui, não. Não, estou aqui, ó. Primeiro teste deu. Não estou com ele aqui, não. Do primeiro teste, não. É muito importante você estar aí sem mãos. Você Eu tem vou uma ideia, deixar quando eu fiz o pegar ela. curso, eu decorava. Por quê? Porque se você perder esse crescimento, quanto é que eu fiz no primeiro? Quanto é que eu fiz no segundo? Quanto é que eu quero para o terceiro? Você Sim. desanima. É Que aí igual é quando você bom a vai na gente. academia, você olha no espelho e não está vendo diferença. Aí passa um mês, você olha no espelho e não viu diferença. Aí passa 3 meses, você olha no espelho e não viu diferença, você desanima. Você para de ir. Aí você encontra uma pessoa que faz um tempão que você não vê, ele olha, nossa, você está bem, Juvan. Né? Você está fazendo ginástica, está indo para academia, aí você anima de novo, né? Sim. Então, o teste ele serve para quê? Para você não perder a motivação. Então, se você esqueceu, por exemplo, quanto deu no primeiro, quanto deu no segundo, pouca diferença faz o próximo. Se você lê 400, você melhorou, você manteve ou piorou? Se você Entendi. memorizar 50%, você manteve, piorou ou melhorou? Tá? Você não faz ideia por aí onde é que esteja anotado, né? Do primeiro, não. Do segundo, ele está até aqui. Opa, o segundo já é alguma coisa. No O segundo segundo, deu quanto? o segundo deu. Eu dobrei o ritmo de palavra, deu 200 palavras e 72% de compreensão. 200 ppm ou 400? 200. Porque o Você primeiro leu eu fui. 100 palavras, você leu 3 parágrafos. Foi o cérebro humano que você leu? Foi. Então deve ter sido isso, mais ou menos, né? Então, hoje, você tem que bater 400, tá? Então, você fez 2 blocos. O bloco palavras, você aprendeu o ritmo, usar o metrônomo, aprendeu a ver a palavra toda ao invés das sílabas, e agora você aprendeu a educar a voz mental. Então, já tem aí pelo menos 5 ferramentas. Você respira quando termina a leitura, já aprendeu a treinar o olho também, na horizontal e na vertical. O respirar ainda eu estou com dificuldade. Eu vou fazendo, fazendo. Quando Terminou eu a lembro, página, quando acaba, né? Acaba, você puxa o ar enchendo o diafragma e solta pela boca, forçando o ar. Está no livro Longevidade do Cérebro, de um especialista americano, um pseudônimo, né, chamado Dharma Singh. Então, é um estudioso, né, de Harvard. Ele estuda demência, Alzheimer, problemas cognitivos, né? Ok. Então, vamos fazer um teste aí para ver como é que você está. Provavelmente o primeiro teste foi o método de estudo. Você chegou a imprimir a apostila de textos? não. É muito legal você imprimir a apostila de textos e deixar o verso em branco. Ah, Por quê? Porque em todo teste que a gente faz, a gente escreve as respostas das perguntas atrás. E na primeira, antes do primeiro teste, tem uma tabela. Aí você escreve o nome do texto,
quantos ppm e quantos por cento. Aí você vai ter uma tabelinha do primeiro, do segundo, do terceiro. Vou Então, olha só, você imprimir. fez 2, já não achou o primeiro. Imagine quando a gente tiver feito uns 8. É verdade. Você está no grupo especial, no grupo das 30 semanas? Tô. Pronto, imagine, em 30 semanas vamos fazer no mínimo 12 testes. Tá? Então, vamos pegar o texto Trabalho em Equipe. A gente pegou um no meio da apostila, um no começo, vamos pegar um lá no final. Página, se não me engano, aí, 46. Está em ordem alfabética também. Aí você vai ver lá texto começando com a letra S, aí chega a T mais Trabalho rápido. em equipe. É esse mesmo, né? Provavelmente no primeiro teste, provavelmente não, no primeiro teste eu marquei 1 minuto, porque a pessoa lê devagar, aí a pessoa mal lê uma vez. Eu posso imprimir ele, professor? Pode, olha aí. Quem tem escritório em casa é outro nível, né? Aí o texto, claro, ele no papel, ele é melhor, né? Algumas instituições que aboliram o material em papel estão querendo voltar. Sei. Mas não é porque o digital prejudica, é porque a pessoa, quando vai para o digital, vai para o TikTok, E a gente se perde. entendeu? Ao invés dela estar assistindo um documentário, entendeu? Por exemplo, eu tenho o hábito de seguir pessoas que são seguidas por outros que eu confio. Então, Ah, por exemplo, eu gosto do Pablo, né? Então eu vou lá, quem o Pablo segue? Aí eu sigo. Quem o Paulo Vieira segue? Né? Quem o Tony Robbins segue? Então, quem o Laí Ribeiro segue? Então eu faço muito isso. E aí eu só chega para mim conteúdo bom. Claro que vem um pouco de sempre, né, de brincadeira, piada, pornografia, cultura inútil, né? Mas o digital ele é importante, mas tem diminuído a capacidade das pessoas por conta da conversa truncada do WhatsApp e porque as pessoas não usam o Google Acadêmico, não, entendeu? eu mandei imprimir aqui, aí eu esqueci de marcar a página. Eu tá imprimindo é tudo. Tá bom, então, enquanto está imprimindo tudo aí, você já imprimiu quantas aí? Imprimiu. Dá para pegar a Bíblia Sagrada, que é o quarto. Então tá, eu peguei ele aqui, ó. Porque o 46 vai demorar um tiquinho, né? Peguei o Bíblia Mas é Sagrada. ótimo, né? Ótimo. Aí depois você só coloca um espiralzinho aí, e aí virou o seu caderno de avaliações. A primeira você vai ver que é a tabela. Monta a tabela para você estar animado, né, com o gráfico de crescimento. Então, olha só, a princípio você me informou 200 ppm com 70%, É, a compreensão foi exemplar, né? Pegou aí o Bíblia Sagrada? peguei. Então, no primeiro eu marquei 1 minuto, provavelmente no segundo 30 segundos, e agora eu vou marcar o quê? Vou marcar 20 segundos. Claro que você não vai ler tudo, você vai ler até onde você aguentar, mas tem aluno que lê e relê. Vamos ver o que acontece? Já Vamos. estou aqui com o cronômetro. Pode começar? Valendo. Fechou? Até onde deu para ler? Até em papiro. Tá, então você vai escrever assim, olha, atrás do texto. Terceiro teste oficial. Então, esse é o terceiro. Quando você for passar para a tabelinha, você coloca na tabela. Terceiro teste. Quer ver só? Primeira pergunta. O texto diz que a Bíblia é o livro mais popular do planeta, né? Isso não é novidade para você, é? Não. Mas há quantos séculos ela ocupa essa posição? Esse livro, no caso. Há quantos séculos? É isso. Há quantos séculos a Bíblia é o livro, né, que está em evidência no planeta? Ai,
Mais de 3 séculos. Coloca mais de 3 séculos, vou te dar 5 pontos. Que é quase isso, 5, né? Mais de 3, está certo, né? Mais de 3. Mas a resposta exata seria 5. Como está bem próximo, eu vou dar meio ponto, 5 pontos. Cada questão vale 10 pontos, né? Certo. Há 5 séculos, ali a Bíblia é o livro mais... Aí ele diz, é o livro mais isso, mais isso, mais isso. É o livro mais o quê? É o livro mais popular. Popular eu disse, né? Eu disse esse também porque não está na lista, né? Então, além de ser o livro mais popular, né, do planeta, ele seria o livro mais o quê também? Pronto. Além de popular, É, é o livro mais lido, né? é o mais lido, claro, né? Há 5 séculos, a Bíblia é o livro mais lido. Além de ser o mais lido, mais o quê? Mais vendido. Claro, para ler, a pessoa tem que ter. Uma das maneiras de ter a Bíblia é comprando. Então, é o mais vendido. É o maior best-seller do planeta. O que mais? Ele é traduzido em mais de 3.000 idiomas. Então, qual é a palavra? É o mais Traduzido. traduzido. Você já tem 6 pontos aí. O que mais? É o mais lido, mais traduzido. É um dos mais comercializados. Tá. Então, deixa só esses 3, pois 6 pontos. Faltou impresso, né? Para poder vender, É, ou mesmo para doar. Né? Tem os Gideões que fazem doações, né? E outros, mas tem que imprimir, né? Então, é o sim, livro mais impresso e é o livro mais comentado. As pessoas se reúnem para falar da Bíblia, né? sim. Tá, pergunta 3. O texto diz que a Bíblia ela é sagrada, né? Em 2 religiões. No cristianismo, Claro, os cristãos, né? Eu sou cristão, todo mundo. Eu inclusive estou com uma Bíblia aqui, a última que eu comprei, ela tem 3.000 páginas, né? Dessa grossura aqui. Uma Bíblia de estudo da King James, né? sim. E no judaísmo, E o judaísmo, que usa mais o Antigo Testamento, né? Os saduceus só usam o Torá, os fariseus usam os profetas até Malaquias. Ok. Número 5 agora? não, aí é número 4. Então, essa é 10 pontos? Essa é a 3? É, Ok, 10 pontos. Então, número 4, como é que é o relacionamento, né? O texto falou aí, né? Então, segundo o texto, né, como é que é o relacionamento do judeu com o cristão? como é que eu ligar, gente? Eles não dão muito certo, não. Não dá muito certo, né? Põe 7 pontos. É pior do que isso, né? O judeu não matou Jesus. Sim, E uma vez eu perguntei para os judeus, o que você acha de Jesus? Ele falou, nunca ouvi falar. Aí eu, poxa, tudo bem você não gostar, mas nunca ouviu falar de Jesus? É a é. mesma coisa eu falar que nunca ouvi falar do Elvis Presley, pô. Mesmo que eu não goste de Elvis Presley, né? Mesmo que eu não goste da Madonna, eu já ouvi falar, né? Já ouviu falar, é. Falar que nunca ouviu falar de Jesus, hoje em dia, só se for uma aldeia indígena que nunca entrou civilização, que eu acho também difícil de encontrar uma, Eu também até acho. no Brasil. Mas tem. Vamos lá. Pergunta agora é a 6, né? 5. 5, 5, adiantado. Número 5. Por que, que o judeu e o cristão não se entendem? Diz o texto que acontece até morte, guerra, desentendimentos intermináveis, né? Eles não se entendem porque eles acreditam em formas diferentes, né? Acredita de forma diferente. Então, você vai colocar 5 pontos. É mais por causa da interpretação. Ou seja, não deixa de ser, entende diferente, né? Por isso que eu te dei 5 pontos.
mas a palavra exata, né, porque interpretam o texto diferente. Agora é a 6. Isso. Tá. A Bíblia inaugurou uma invenção. Então, inventaram lá, né, na Revolução Industrial, inventaram algo e a primeira coisa que passou por essa invenção foi a Bíblia. Qual foi a invenção? Tipográfica. A tipografia, a gráfica, né, a impressora. Não chamava-se de impressora, chamava-se tipográfica, né? Ou a tipografia. Era bem rústico, né, a maneira de fazer, né? Era encostando, né? Ok. Então, quem inventou? Gutenberg. Gutenberg. Essa é número Essa é a 6. 6? É, Não, acho que é 7, não? é a 7. 7. Número 8. Em que ano Gutenberg inventou a máquina de impressão, a gráfica? 1510. 1510. Fugiu, né? Está perto, mas fugiu muito. Põe um X. 1450. Se eu tivesse tocado pelo menos 1410, dava para te dar uns pontinhos. Tá. Número 8. Ah, Depois que a Bíblia foi impressa em 1450, ela pôde ser traduzida para muitos idiomas. Para mais de quantos idiomas? repete a pergunta, por favor. Depois que imprimir a Bíblia no papel, ela pôde ser traduzida para muitos idiomas. Primeiro no alemão, né? E depois para mais de quantos? Aí, esse mais de quantos traz até os nossos dias? Não. Para quantos idiomas a Bíblia foi traduzida, né, ali naquele momento, assim, né, a partir do momento que pôde ser feita em grande quantidade? Aí eu não lembro. Tá bom, deixa um traço. Para mais de 300 idiomas. Tava com 3.000, mas eu falei, não é 3.000. 3.000 é Isso. nosso. Pergunta número 9. Antes da Bíblia ser feita de papel, o material mais comum para fazer Bíblia era qual? Papiro. Papiro. E número 10 agora? É. Número 10. A Bíblia, no caso. Não, essa não leu essa parte. Vou fazer uma outra pergunta. Você ainda lembra o título? Se eu fizesse ela na primeira, né, era mais fácil, né? Mas fazendo na última já deu tempo de esquecer, né? Eu sei que é a Bíblia, né? Tem aí. Não, Escreve aí o que você sabe. a Bíblia. Você vai colocar só 3 pontos, né? Bíblia Sagrada, né? Bíblia Sagrada, faltou Sagrada, né? É. Tá. Então você vai somar os pontos. Tem que ter mais de 50 pontos. 3, 13, 23, 33, 40, 45, 45, 55, 61, 61, 66. 66. Ok. Já é leitura dinâmica, certo? É. Agora você vai descontar as palavras que faltaram. Você parou no quarto parágrafo? Tá mais fácil contar o que você leu ou descontar o que não leu? Contar o que não li. Parei no quarto parágrafo. Isso. Conta o que você não leu, diminui do total, que é 191, 81. 81. Então, vamos fazer isso agora. Então, lembrando, né, quando você conta, a gente considera a vírgula, o ponto final, hífen, né, como sendo palavra, porque a leitura dinâmica não atropela, né, a pontuação. Conta o rodapé, então os 2 parênteses, o número 181 é uma palavra. Então, o texto foi retirado aí da Enciclopédia Britânica, conta também.
é a fonte, né, que a gente tirou o texto. E aí nós vamos encontrar o ppm. Como você já está treinando há algumas semanas, a gente não marca 1 minuto, a gente marca menos. Por quê? Porque senão você ia ler o texto 3, 4 vezes. Aí perde o sentido, né? Então, ficou faltando 73 palavras. Diminui, dá quanto? Então, 181 menos 73. Deu quanto? Vai dar 112. 112 vezes 3, 336, não é isso? É, Porque eu marquei 20 segundos. 20 segundos vezes 3 dá 1 minuto. Como a gente quer o ppm, né? 20 segundos dá 3 vezes, né? O que eu li em 20 segundos vezes 3 dá o ppm. Então, observa, era 200. Eu não sei o primeiro que você não achou agora. o primeiro era uns 120, mais ou menos, 130. Então, eu posso dizer o quê? Que a sua velocidade quase triplicou. A compreensão inicial eu não lembro. A compreensão inicial foi 40%, 30%. Tá, então a compreensão dobrou. Mais que dobrou, tá? Então, tirando pela média aí, né, você fez aí em média 60%, 65%, né? Entre esse teste e o anterior. Então, observe, você já tem quase uma leitura dinâmica. A leitura dinâmica é quando passa de 400 ppm, tá? Então, essa semana, você vai treinar um dia palavras do 1 ao 10. Lê, tec, 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 vira, respira, traz para frente, faz até o 10. Se der tempo, não sei que velocidade você usa, você vai, volta e vai, né? Às vezes dá para ir, voltar e ir de novo. E no outro dia você vai treinar o palavras e números. Um dia palavras e outro dia palavras e números. Por que eu não vou te evoluir para o duplas? Porque não bateu 400. Certo. O legal é estar batendo pelo menos 400 aí. Não, tudo Tá? bem. Por quê? No duplas palavras, você já vai começar a treinar a compreensão automática. Tá? Então, capricha, né? Um dia um dia o outro, para não sobrecarregar. E o exercício com parágrafo você está fazendo? Tô. Em qual livro? Ainda eu continuo no que eu mostrei, a arte de lidar com pessoas. A arte de lidar com pessoas. Está fácil para explicar? Você está fazendo por parágrafo? É, tem parágrafos que é fácil, mas tem uns que parece que trava. Isso. Então, você tem que analisar. Se o livro tiver muito complicado, no começo é bom trocar por um livro que te ajuda. Ah, sim. Tá? Então, eu vou treinando com livros mais fáceis até o meu cognitivo estar preparado para treinar com os livros mais difíceis. Ou seja, a minha força para lembrar vai aumentar, né? Então,